E agora a gente vai conversar com o Will Gonçalves. Ele é morador justamente da cidade de Igrejinha e as informações que nós temos é que ele perdeu absolutamente tudo nessa enchente. Will, seja muito bem-vindo. A gente agradece muito pela gentileza em nos atender. Deve ser um momento muito, muito difícil para você, para a sua família. Então, para começar essa conversa, eu queria reforçar o nosso agradecimento por essa conversa, pedir que você nos conte como você está, a sua família, onde vocês estão abrigados. Se você puder descrever como foram aqueles momentos mais tensos, o dia mais complicado para você e sua família, aquele dia em que vocês viram aquela água invadindo a casa de vocês. Boa noite, queria agradecer então o contato de vocês e o convite aí. E eu morava na cidade de Balneário, eu retornei para cá fazem alguns meses, a morar com os meus pais. Eles moram aqui, eu nasci aqui e fui criado aqui até então. E então nessa última semana começou essa série de chuvas aí, né? Na terça-feira a gente já teve um aumento do rio e uma enchente menor, né? Então, com isso, os bombeiros já nos avisaram, assim, de uma possível cheia entre quarta e quinta-feira. Então, nós já estávamos preparados para isso, né? Só não na proporção que imagina... a gente só não tinha uma noção da proporção que seria, né? Na qual foi, assim. Então, os meus pais, eles moram a casa deles fica, acho que uns 700 metros do rio, né? Nunca havia chegado água, né? O prefeito até comentou sobre uma cheia, que foi a maior das cheias, né? Em 1982 aconteceu uma, então os meus pais, eles já projetaram a casa acima do nível dessa enchente de 1982. Então, nós separamos, então, algumas coisas de dentro de casa, mas jamais imaginaríamos que seria de tal proporção, assim. Então, na casa dos meus pais, a água chegou até a janela da casa. A casa, ela é a mais alta da rua e ela fica no terreno mais alto também. Então, a casa dos vizinhos acabou, tipo, cobrindo totalmente, assim, ficou literalmente só o telhado, muita correnteza, o rio encheu muito rápido, né? Então, quando passou o caminhão de bombeiros avisando sobre a cheia, na noite mesmo, acho que era umas 3h30 da manhã, a gente já começou a retirar os carros, né, com algumas coisas dentro do carro. Quando a gente foi retornar para casa, coisa de minutos, a água já estava entrando dentro de casa, então a gente não conseguiu pegar muita coisa, e principalmente essas coisas maiores, assim. Foi basicamente que a gente perdeu tudo, assim, tipo guarda-roupa, cozinha, coisas de cozinha, né? E a gente literalmente teve que sair com o que conseguiu, assim, e foi tudo muito rápido, tava ainda escuro, o ápice da cheia foi ali entre 6h30 e 7h30 da manhã, aí foi quando a gente começou a ter uma noção da proporção que tava sendo, porque até então a gente teve que acompanhar tudo isso no escuro, né, as luzes já começaram a desligar, a gente teve que correr para uma parte mais alta do bairro, né, e toda a população do bairro teve que ir para essa parte, então todo mundo ficou meio que ilhado, né? Não tinha para onde a gente ir, porque literalmente ficou ilhado naquela região ali. E foi um momento assim, tipo, foi desesperador. Eu lembro assim de episódios que estava chovendo muito ainda, o rio continuava a encher, dava muito barulho de casa sendo arrastada, que nessa minha região, principalmente, né, na região onde moram os meus pais, foi uma das regiões mais afetadas, assim. Então, e também é o primeiro bairro depois de Três Coroas. Três Coroas foi um bairro bem afetado, então muita casa descia de Três Coroas, né, da cidade vizinha. E essas casas batiam contra as outras e foi uma cena, assim, tipo de literalmente terror, né? Eu agradeço por por estar aqui junto com os meus pais, eles já são idosos, né, tanto que no dia da enchente, meu pai não estava levando muita fé na proporção que estava sendo, até porque nunca chegou água, né? Nunca chegou mesmo água aqui. Então, eu cheguei a um ponto que eu tive que literalmente falar, pai, a gente precisa sair de dentro de casa.
E deixa as coisas, vamos, porque se a água já estava acima do nosso joelho dentro de casa. Então, para a gente sair da casa, a água já estava, tipo, acima da cintura. E era muita correnteza. Inclusive, eu lembro que no momento que eu gravei tudo isso, né? Eu fechei a porta da casa deles. Nós estávamos saindo com algumas coisas, eu e ele. E nisso veio um tronco muito grande, assim, um pedaço de árvore muito grande. E na hora que eu fui fechar o portão para esse entulho não parar dentro do pátio, essa árvore, ela veio, bateu contra o portão e entortou o portão. Então, tipo, eu saí e deixei o pátio literalmente aberto, assim. E na hora que a gente voltou, tipo, tinha muito lixo, muito pedaço de outras casas que desceram com o rio e parou ali. Foi literalmente uma cena de terror, assim. Nunca tinha passado por isso. Hoje eu consigo entender o sentimento das pessoas em relação a isso, né? O abandonar a casa, deixar tudo que tem, sabe? Às vezes a gente fala, tipo, é muito fácil, tipo, abandona e deixa. Mas quando tu tá no ato, né, ali vivendo aquilo, é realmente difícil. Pro meu pai foi difícil, né, a casa deles. Se pra mim foi difícil, pra ele foi muito mais, entendeu? Sem dúvida. Os relatos do Will Gonçalves, morador de Igrejinha, mora na casa mais alta da rua, terreno mais alto, e mesmo assim as águas invadiram a casa e eles foram obrigados a deixar. Will, a gente vai fazer um giro de perguntas, nossos comentaristas vão formular questões a você. Vamos começar com o Cristiano Beraldo. Sua vez, Beraldo. Minha solidariedade a esse momento que você e sua família estão passando. Eu queria que você contasse para a gente, no caso dos seus pais, enfim, toda essa história que você nos contou, a relação deles com a casa, a preocupação que tiveram em fazer a casa já num local que estivesse a salvo de eventos dessa natureza. Olhando para frente, qual que é a maior angústia que eles têm? O que você acha que passa na cabeça deles como expectativa de futuro diante desse caos que se abateu sobre a vida de vocês? Olha, tem sido um momento assim, ó, difícil. A gente tem sentado muito. A gente está brigado hoje. Eles tinham 2 casas. Uma das casas ficava um pouco mais acima da casa onde a gente morava, né? Onde eu estou aqui agora. E a gente se abrigou nessa casa e sempre quando, no momento que deu a enchente em 1982, meu pai já morava aqui, ele construiu a casa acima desse nível, a gente sempre teve essa casa como um ponto de acolhimento. Porque como foi um lugar onde eu nasci, eu conheço todos da rua, é uma parte mais humilde, assim. Então, nas outras cheias que aconteciam, sempre serviu como um ponto de apoio. Tanto que no dia dessa última cheia, na semana passada, os vizinhos eles já tinham deixado carros aqui no nosso terreno, porque eles sabiam que na casa deles já tinha ido na noite anterior, e cachorros também. Então, no momento em que a água começou a encher aqui, começou a virar um desespero para todo mundo, porque tinha que tirar os nossos carros, os carros deles, e mais os animais que ficavam aqui, e então foi um caos, assim, tipo, literalmente um caos. E o que a gente conversa muito hoje com os meus pais em relação eu acho que eu não tenho nem clima para ficar dentro, sabe? Tipo, foi um momento meio desesperador, assim. Então, a gente conversa, tenta chegar a um ponto de literalmente deixar a casa pra gente, então, a gente gostaria de estar nesse momento servindo como voluntários, entende? Não que a gente não esteja fazendo isso hoje, mas que nunca assim. Mas a gente está sendo voluntário e ao mesmo tempo a gente está vivendo o que todas as pessoas que perderam tudo, sabe? Os relatos emocionados e também as reflexões do Will Gonçalves, ele que é morador da cidade de Igrejinha. Mais uma pergunta agora, você, Roberto Mota. Will, boa noite. Eu estava ouvindo você falar e passou um filme aqui na minha cabeça. Eu me lembrei daquelas cenas do tsunami no Japão, em que as casas flutuavam e batiam umas nas outras. E eu queria te perguntar, o Rio Grande do Sul já teve outras cheias, mas nunca nada nesse tamanho. O que você acha que vai mudar?
O que eu acho que deveria mudar é justamente o que o prefeito... Eu tenho a mesma visão que o prefeito Leandro tem ali. Eu acho que a gente tem regiões aqui que são regiões... eu não vou falar que é normal, não seria normal, acho que a palavra... Eu acho que é comum. É comum chegar água nesses lugares, né? Eu acho que a gente deveria mudar a estratégia de tirar essas pessoas, né? Porque grande parte, inclusive, dessas regiões que antes pegava água normalmente, né, comum, hoje grande parte dessas casas não existem mais, sabe? Porque literalmente foram essas casas, né, que foram arrastadas, foram essas casas que foram perdido literalmente tudo, né? Tudo. Então, o que deveria mudar, o que deveria ser mudado agora nesse momento seria tirar essa galera de perto, entende? Literalmente tirar de perto, porque o pessoal literalmente perdeu tudo, né? Que é justamente as conversas que a gente tem na minha família com os meus pais. Antes a desculpa era o quê? Temos tudo aqui e agora não temos mais nada. Então o que impede? Precisamos sair daqui, sabe? Então é uma região alta, é uma casa alta, mas já veio água aqui. Então é um receio que a gente tem e é um medo, não tem? É só quem vive, né, esse episódio. Mais uma pergunta, José Maria Trindade. Zé, pelo que eu estou vendo, as pessoas aí já estavam mais ou menos acostumadas a inundações, ainda que leves e tal. Faltou alguma coisa? Eu queria saber, e agora? Qual é o posicionamento da família? Mudar de cidade, de bairro? Como é a projeção? A gente tem feito estudos aqui na cidade, né? Como eu já tinha meio que me desligado aqui da região, né? Vai fazer 8 meses que eu voltei aqui para Igrejinha, né? Eu amo Igrejinha, é uma cidade sensacional, assim, nasci aqui, eu tenho um carinho muito grande. Então, agora mais do que nunca eu penso em sair daqui, porque literalmente afetou acho que 80% da população, né? E os outros 20% estavam com receio de deslizamento, entende? Ou tu mora no meio, onde pega os rios, né? Ou tu mora nas encostas, onde tu pode sofrer com deslizamento, né? Então, o que a gente tem pensado muito, ao menos para a minha família, é sair fora da cidade, né? Eu tenho uma irmã que mora em Minas Gerais, mora fora do estado, né? Porque literalmente a gente ficou, assim, traumatizado mesmo, sabe? Traumatizado mesmo, porque literalmente foi perdido tudo, né? Uma casa onde eu vivi, sei lá, uns 23 anos da minha vida, né? E a gente vê perder em questão de horas ali, foi, né? É tudo muito rápido. Minutos a água já estava aqui dentro e... Então, literalmente, a gente tem pensado muito nessa questão, assim, sabe? Ou ir para um lugar mais alto da cidade, né? Prédios e tudo mais. Ou até mesmo sair da cidade, né? Mas é uma região muito boa, né? Uma cidade muito boa. Só agora fica esse trauma, né? Em relação a tudo isso. Tá certo. Will Gonçalves, morador de Igrejinha, trazendo as informações de momento, relatos emocionados, contando um pouco da sua história, da sua experiência. Desejamos sorte nesse processo, fiquem em segurança, toda a nossa solidariedade a você, sua família, aos moradores da cidade. Eu tenho certeza que voltaremos a conversar em um momento melhor, com todos em segurança e a cidade recuperada. Até a próxima. Com certeza. Obrigado.